Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. E quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, o irmão Medeiros. E mais uma vez estamos aqui para desmascarar uma grande heresia. Se essa não é a heresia mais forte do canal, com certeza está entre o top 3. Uma das mais tristes que eu já vi no YouTube. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho de notificação com todas. Assim o YouTube vai lhe avisar. Também quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Você precisa compartilhar no WhatsApp de pelo menos 10 pessoas. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Porque você tem que acordar. Aonde é que vai parar isso? Você vai ver no vídeo aí, aonde que isso vai parar. E pessoas estão sendo enganadas. E também que você dê um joinha, porque aí o YouTube vai ver relevância e ele vai recomendar esse vídeo para pessoas, ok? Bom, sem demora, segue o vídeo aí. Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de falar mais um pouco sobre a questão das eras. Das eras. Por quê, Romilson? Porque eu lancei um vídeo alguns meses atrás aí falando que o Eterno, ele levanta homem para cada era. Ele levantou homens em cada era que o seu povo passou sobre a face da terra. E em cada uma dessas eras, o Eterno levantou pessoas para poder trazer a sua mensagem. Como eu disse naquele vídeo anterior que eu lancei alguns meses atrás aí, na época de Adão, Adão era o homem que estava com a palavra para aquela era. Era Adão. Depois o Eterno levantou o Enos e Enos passou a invocar o nome do Eterno. Enos foi o primeiro a invocar o nome do Eterno. Enos viu a necessidade de se invocar o nome do Eterno. Enos significa frágil, fraco. Depois o Eterno levantou Noé. Noé era o pregoeiro, era o mensageiro daquela era. E Noé trouxe a mensagem para aquela era dizendo que o dilúvio ia vir e ia destruir todo aquele povo. Quem estava com aquela palavra para aquela época, Romilson? Noé. Noé estava com a palavra para aquela época. Noé foi levantado pelo Eterno para aquela era. E não adianta você querer discutir e questionar não, que isso está registrado na palavra. Depois o Eterno levantou Abraão. Abraão estava com a palavra para aquela era. Abraão estava com a palavra para aquela era. Eram homens cheios de falha? Era. Mas o Eterno escolheu eles. Homens que cometeram erros? Sim, homens que cometeram erro. Homens pecadores. Mas o Eterno escolheu eles para aquela era. E eles trouxeram a mensagem para aquela era. Davi era o homem que estava com a mensagem para aquela era. Foi lá e ficou com Batseba, cometeu aquele erro lá, aquele grande pecado cabeludo, mas quem poderia questionar que Davi não era o homem segundo o coração do Eterno, que o Eterno escolheu foi ele para trazer a mensagem para aquela era. Então o Eterno em cada era ele levanta uma pessoa, ele levantou Moisés para aquela era, marcha. E aí eles questionaram por que o Eterno só fala com Moisés e não fala conosco. O Eterno também tem que falar conosco. Sabe o que aconteceu? Pegaram lepra. Pegou lepra porque eles questionou. E o Eterno falou assim, com Moisés eu falo face a face a hora que eu quiser. E eu falo é com ele, eu falo com quem eu quiser. Então, irmãos, nós temos que respeitar a palavra do Eterno. O Eterno levanta pessoas para cada era. Se você quer questionar, questiona o Eterno. É ele que escolhe a pessoa para aquela era e pronto. Não adianta a pessoa querer se igualar àquela outra pessoa. Você tem que se juntar a essas pessoas e ajudar elas a levarem a mensagem. Não é ficar questionando. Aí quando chega lá na frente, o Eterno levanta quem? Levanta João Batista e Elhana. João Batista estava com a palavra para aquela era. Depois o Eterno levantou Yalcha. Yalcha estava com a palavra para aquela era. Depois Yalcha foi e levantou Pedro. Pedro ficou agarrado com a religião e Yalcha largou Pedro de lado e escolheu Paulo, Shaul. Porque Pedro não queria se desprender da religião. Pedro viu o lençol descendo e ficou questionando. Ah, mas eu não como isso aí porque isso aí é imundo. O Eterno estava mostrando para ele, Pedro, os gentios não são imundos. Eu já purifiquei os gentios. Vai lá pregar a mensagem para eles. Mas Pedro não, ele era religioso. Muito bem, Romilson fez a sua exposição aí, da qual nós vamos mascarar falando de personagem a personagem, ok? Adão e Enos, pula, é ridículo, né? Adão pregar para a família dele, pula, vai, deixa quieto, vocês não vão nem responder. Noé, bom, Noé executou um trabalho de Deus com sucesso, a profecia se cumpriu. Não que o arrebatamento não vá se cumprir, ele vai se cumprir, mas as datas que Romilson estipulou, todas falharam. Então, Noé, nota 10, executou o serviço de Deus com sucesso. Romilson, nota 0, profecia não se cumpriu. Fora outros ensinos heréticos que nós vamos
passo a passo desmascarando. Já tem alguns vídeos aqui no link da descrição, você pode dar uma olhada, tá bom? Bom, vamos falar de um outro personagem aqui que o Romilson inseriu maldosamente. Aqui ele vai ser mais desmascarado ainda. Davi. Davi estava com a palavra na época dele. Não estava, Romilson. Não estava. É mentira sua. Por quê? Porque na época de Davi já existia a lei que Deus havia dado a Moisés. E segundo a lei, está lá em Malaquias, está também na Torá, quem tinha a obrigação de ensinar era o sacerdote. Então, na época de Davi, quem ensinava era o profeta Samuel e não Davi. O profeta é alguém que Deus levantava de tempos em tempos, e você pode ler na Bíblia que você vai reparar uma coisa, geralmente quando a coisa está feia. O profeta era alguém que via de tempos em tempos quando a coisa estava feia. Quem tinha a obrigação de ensinar era o sacerdote. Então, mentira sua. E por que Romilson ele insere Davi na questão? Porque Davi pecou. O que Romilson está querendo dizer aí é o seguinte: Davi falhou, pecou com Batseba, mas ele era inquestionável. É aí que Romilson se insere como um semideus. Ainda que ele erre as datas do arrebatamento, ele não pode ser questionado, porque Davi caiu, ele também errou, tá tudo certo. Só que não. O pecado, ele nunca é bom. A consequência do pecado de Davi, sabe qual foi? Seu filho nasceu morto. Depois você olha a vida de Davi, os filhos um filho mata outro, incesto, olha a consequência. Isso daí nas tradições judaicas chama Midá Keneged Midá. O que o homem planta, ele colhe. Davi é um homem que sofreu demais, vendo um incesto na sua família, tudo consequência dele trair o seu general lá, Urias, com Batseba, e ainda mandar esse homem para a morte. Aí um filho mata outro, aí incesto, um filho toma o reino dele, e por aí vai. Então, o pecado nunca é bom, não entra essa do Romilson. O Romilson insere o Davi apenas para dizer que, como Davi pecou, ele também errou a data do arrebatamento, mas como ele é um semideus, ele é inquestionável. Nota 0, mais uma vez, para o senhor Romilson. Vamos falar aqui de mais um personagem, Moisés. Romilson, a Bíblia mostra que Moisés era um escolhido de Deus. Isso é um fato. Só que Deus o confirma mostrando sinais e prodígios. Coisa que você nunca mostrou, nenhuma vez. Você não mostra sinal, você não mostra prodígio, suas profecias falham. É fato que você não é homem de Deus. Mas daqui a pouco nós vamos ver ainda mais aprofundadamente. Nós só estamos começando. Isso daqui é apenas um aquecimento. Mas vamos lá, vai. Olha só. No Antigo Testamento, somente o rei, o profeta e o sacerdote tinham Espírito Santo. Isto é um fato. O povo era guiado por sacerdotes e principalmente por profecias, porque o povo não tinha Espírito Santo, tá certo? Então, esse já é um ponto, ok? Só que quando Jesus Cristo morreu, Romilson, o véu se rasgou. E aí a profecia que Pedro prega no dia de Pentecostes se cumpre. Nos últimos dias, o Espírito seria derramado sobre toda a carne, conforme Joel 2:28. Vossos jovens terão visões e revelações. E por que o Espírito Santo batiza justamente no dia de Pentecostes? Porque o dia de Pentecostes é o dia da entrega da lei. Então o objetivo ali, o que Deus está nos ensinando ali, é que nós podemos ter o Espírito Santo para poder entender as Escrituras Sagradas. E assim sendo, ninguém precisa ficar dependente de um parasita como você, Romilson. De alguém que entende zero de Bíblia. E que claramente não tem o Espírito de Deus, tá certo? Não que nós não tenhamos que ter pastores ou alguém que lidere. Sim, nós temos pessoas que nos ensinam, mas nós todos podemos ter Espírito Santo. Quando falo podemos, isso significa que nem todos têm? Sim, porque os apóstolos expulsaram demônio, então como que pode a pessoa ter Espírito Santo e demônio no mesmo corpo, tá certo? Então as pessoas podem ter Espírito Santo, não significa que tem. Todos podem ter, mas no Antigo Testamento somente o rei, o profeta e o sacerdote. Antes da lei, nós temos um relato ali de Noé, outro de José, que também tinha o Espírito de Deus. E durante a lei nós temos uma concessão para Bezalel e Aholiabe, que também foram capacitados com o Espírito de Deus para construir o tabernáculo, tá certo? Então aqui nós estamos colocando os pingos nos is.
E Romilson, ele chega a um ponto de falar, Yahshua foi levantado. Não, Yahshua não foi levantado, Romilson. Yahshua é Deus. Esse Yahshua que o Romilson se refere, você que está chegando aqui novo no canal, é Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ele é. Você não viu o que ele falou lá para os fariseus, Romilson? Antes de Abraão ser, ele já é. Se liga, Romilson. Isso é ridículo. Você já está se comparando com Jesus. Jesus é Deus. Você já está querendo ser um semideus. Você está precisando voltar lá para o panteão grego, lá onde tinha o Hércules, tinha lá os semideuses. Você já está querendo ser um semideus. Você não passa de um lixo, cara. Entendeu? E eu não vou editar esse vídeo. As pessoas falam que eu sou muito grosseiro. Eu tenho que ser. Eu tenho que chamar a atenção. Esse camarada, ele não existe teologicamente. Entendeu? Um camarada que se compara com Jesus Cristo é um lixo. Não tem a mínima comparação, tá certo? E segue mais um trecho aí do vídeo. Bom, primeiro que ele fala que Pedro era um religioso. Eu queria ser um religioso igual Pedro. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Pedro levantava paralíticos, surdo, mudo, cego. Pessoas eram curadas através de Pedro. É óbvio que não era Pedro que fazia os milagres, era o Espírito de Deus que habitava em Pedro. Contudo, este homem, segundo a tradição aponta, foi crucificado de cabeça para baixo. Vamos ver um trecho aí. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Eterno foi usando cada um em uma das eras da igreja. A igreja passou e está passando por 7 eras em cima da terra. Hoje nós estamos na era de Filadélfia. Então, em cada uma das eras da igreja ali, eu já lancei um vídeo falando sobre isso. Quem foi o mensageiro para aquela era? E hoje, na era de Filadélfia, eu não vejo outra pessoa para ser o mensageiro dessa era, a não ser nós. Se não acontecer nessa Páscoa agora, eu te dou a palavra que eu paro de pregar o Evangelho. Tá feito assim? Ok? Eu paro de pregar. Eu paro de falar e paro de lançar vídeo no YouTube, ok? E tem mais um. Os 2 últimos vídeos que vão cair meu aí agora vai servir de testemunho para toda a igreja de Laodiceia que vai ficar na tribulação. Eles vão assistir esse vídeo e vão ficar impactados o tamanho da revelação do Eterno. Pois Yahshua foi e levantou Pedro. Depois o Eterno usou Irineu. Viram aí? Vocês viram a fala dele? Então, Jesus levanta Paulo, Jesus levanta Pedro e Jesus levanta os seus apóstolos. É Jesus que levantou os apóstolos do Novo Testamento. E estes apóstolos, todos os apóstolos, eles estabelecem bispos e presbíteros. Então, em Tito, capítulo 1, versículo 5, como falamos anteriormente, Paulo manda estabelecer presbíteros, tá certo? No Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, está escrito que são eleitos bispos e presbíteros. Em Atos capítulo 13, e o versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz que homens de Deus ali, mestres e profetas estavam reunidos. Eles estavam jejuando e orando. Então o Espírito Santo lhes disse: separai-me a
Barnabé e Saulo. O ministro de Deus, ele é separado. E a Bíblia diz que eles impõem as mãos, né? Comumente nós vemos essa expressão, impor as mãos sobre a cabeça. Então é imposto as mãos sobre eles e assim os enviaram. Isto é a sucessão apostólica. Vocês entenderam agora? Um estabelece o outro. Então, para você ter um entendimento melhor ainda, Jesus chamou os apóstolos, estabeleceu os apóstolos estabelecem outro. Aí, João, por exemplo, estabelece Santo Inácio, que era discípulo direto do apóstolo João. Aí, Policarpo também. Aí Paulo tem os seus discípulos lá, os seus bispos e presbíteros que ele estabelece lá. E ele tem seus discípulos lá, Timóteo, Tito, Silvano, Ágabo, entre outros. Não é? Aí, esses estabelecem outro, os separando e impondo as mãos. A minha pergunta é, quem separou o Romilson? Ele mesmo confirmou que Irineu foi usado por Deus e é verdade. E Irineu, que é alguém que é confirmado por Deus, que foi separado através da imposição de mãos, segundo a tradição, quem separou Irineu foi Clemente. E quem separou Clemente foi o próprio apóstolo Pedro. Clemente era discípulo direto de Pedro. Só para constar aqui, tá ok? Vocês estão vendo como que contra fatos não tem argumentos? E aí, aqui é imposto as mãos. E sabe o que está escrito? Aí agora nós já vimos o que é uma sucessão apostólica. Um vai estabelecendo o outro até chegar em Lutero. No meu caso, que sou protestante. Porque inevitavelmente, inegavelmente, a sucessão apostólica vem da Igreja Católica. E não adianta espernear. Irineu escreveu sobre a sucessão apostólica, um estabelece o outro, e isso é um fato. E se Romilson duvidar, eu desafio ele a mostrar um homem sequer no Novo Testamento, que ensinou sem ser estabelecido por outro. Se ele fizer isso, eu não só tiro esse vídeo, como eu deleto meu canal. Tá certo? Eu deleto meu canal, eu faço um desafio com ele. Eu duvido que ele vai mostrar. Tá certo? Olha só, e por último, nós temos, né, em Timóteo, aí ó, as qualificações do bispo, daquele que foi estabelecido por outro. Eles têm que estar aptos, o quê? Para ensinar. Então, este bispo que é estabelecido por outro é que ensina. Porque devemos seguir um homem sem sucessão apostólica, que ensina heresias estranhas, profecias que não se cumprem, e, acima de tudo, quer se comparar com Jesus Cristo, que é Deus. Já ensinou que a Eva teve sexo com a cobra. Já disse aqui nesse vídeo, como você falou, como você pôde ver, que Pedro era apenas um religioso. E já disse também em outros vídeos que o evangelho de São João é um evangelho apócrifo, herético. Você quer seguir um homem desse? A consciência é sua. Eu fico com a palavra de Deus, ok? E eu vou parar por aqui que eu já não estou aguentando mais. Deus abençoe e até o próximo vídeo.